tenha no seu coração a certeza de que não sou eu, não é o pastor Albino que vai estar falando com a igreja, mas é a palavra de Deus, é o próprio Deus da palavra que vai estar usando um vaso frágil. Nós todos somos vasos frágeis. Estava lembrando de uma palavra que uma vez o irmão Paulo Santos trouxe aqui no culto, falando sobre o vaso de barro. Nós somos esse vaso de barro. Mas quando esse vaso está cheio do óleo da presença de Deus, apesar de ser de barro, ele se torna tão precioso. Pai Santo e amado, ministra a tua palavra agora, no íntimo do coração de cada um que está nesse tempo hoje. Ministra a tua palavra com todo o poder, ousadia do teu Espírito Santo. Que seja repreendido o ladrão da palavra que causa perturbação, distração nesse momento. Senhor, que cada coração, cada alma aqui seja voltada para a palavra do Senhor e que ela venha como uma flecha polida, atingir cada coração profundamente, porque eu sei que é importante aquilo que o Senhor tem a falar conosco hoje. Por isso, ó Espírito Santo, essa missão é tua. Usa-me segundo a tua graça e sabedoria e toca profundamente cada vida que está aqui hoje, nesse templo, nesse salão, nesse prédio. Toca profundamente, ó Deus, de maneira que vidas sejam transformadas, que a tua palavra venha agir com poder, a remover escamas de olhos, cegueira de coração, a agir poderosamente, libertando cativos, abrindo os olhos de cegos espirituais, tratando com cada um de nós, ó Espírito Santo, em o nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 25. O tema da mensagem é como está a sua lâmpada. Passagem bastante conhecida da palavra de Deus, a parábola das 10 virgens. Mas eu creio que o Senhor estará falando conosco de uma maneira diferente. Ele sempre fala diferente cada vez que a sua palavra é ministrada. Então, o Evangelho de Mateus, capítulo 25, do 1 ao 13, diz assim a palavra de Deus: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 eram prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saiu ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as vossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Amém, queridos? Jesus estava em Jerusalém, cumprindo a sua última semana de vida terrena. Era a última semana da vida
vida de Jesus Cristo nessa terra. Jesus estava na reta final do seu ministério terreno. Então Jesus começa a ensinar e a falar sobre a importância de se manter vigilantes. Notem que Jesus deixou para o final, para a última semana do seu ministério, uma sequência de palavras que alertavam os discípulos, os seus seguidores, para que se mantivessem vigilantes. Uma sequência de palavras. Se você ler na sua casa Mateus a partir do capítulo 21, que é quando Jesus faz a sua entrada triunfal em Jerusalém, quando ele visita o templo e expulsa os salteadores, os profanadores do templo, quando ele efetua ali curas, quando ele fala da figueira sem fruto, quando ele fala dos 2 filhos, quando ele fala dos lavradores maus, quando ele fala da parábola das bodas, quando ele fala do grande mandamento, e quando ele fala da palavra da parábola da figueira, exortando a vigilância, quando ele fala da parábola do servo bom e do servo mau, que na ausência do seu Senhor praticavam o mal. Então notem, amados, que quando Jesus volta para Jerusalém, quando ele adentra a cidade montado numa cria de jumento, quando ele é aclamado como rei, o povo grita hosana nas alturas, levantam ramos de oliveira, ramos de plantas, colocam pelos caminhos, ele é saudado como rei. 7 dias depois, o mesmo povo gritava: crucificam. Nessa semana final, Jesus exorta os discípulos, os seguidores, a vigilância. Ele exorta a vigilância. Logo em seguida a essa parábola que nós acabamos de ler, vem toda a sequência de quando ele é ungido em Betânia. Ele deixa Jerusalém, por um dia vai até Betânia, volta, é ungido. Na sequência, ele celebra a ceia, vai para o Getsemane e vai para a cruz. Foi tudo muito rápido. Mas a parábola das 10 virgens é a última que ele fala de uma maneira direta sobre a importância da vigilância, de se manter vigilante. E ele toma como exemplo o casamento dentro da cultura que ele vivia, o casamento judaico, o casamento oriental. Então, para a gente entender essa parábola das 10 virgens, eu vou só dar um panorama de como era o casamento de um modo geral naquela época. Uma jovem já era prometida a um jovem, ela ficava desposada, significava que ela estava comprometida. As famílias marcavam uma data para celebração do casamento, e em data determinada o noivo saía acompanhado dos seus amigos da casa do seu pai. Ia uma comitiva, normalmente ao final de um dia ou início da noite, até a casa onde a noiva morava com seus pais. Chegando ali, quando eles se aproximavam, a comitiva já era reconhecida, e as amigas da noiva, as virgens, elas recepcionavam, e ali havia então um encontro do noivo com a noiva. E aí elas acompanhavam juntamente com os amigos do noivo, o casal, até a casa do noivo, a casa dos pais do noivo, da onde ele havia saído. E ali então o casal coabitava, se tornavam uma só carne. E isso era a efetivação da união. Não havia um cartório para registrar no civil. O casamento se consumava com o ato sexual, com a intimidade. Quando o Senhor disse que o homem deixaria sua casa, seus pais, se uniria a sua mulher, se tornaria com ela uma só carne.
Depois disso se celebrava no dia seguinte. Depois disso, normalmente 7 dias de festividades. Isso era comum. Jesus, ele toma esse panorama de um casamento e ele muda um pouco a visão. Ele faz com que as 10 virgens fossem vistas como uma única noiva. E nós sabemos na palavra de Deus que há uma simbologia entre Jesus sendo visto como noivo e a igreja, nós sendo vistos como a noiva. Isso está, por exemplo, lá em Apocalipse 21, versículo 9, quando o anjo se apresenta ao apóstolo João e diz assim: vem mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Era noiva, mas na união se tornaria esposa do Cordeiro. Guardem essa simbologia. A igreja e Cristo se tornarão uma só carne. Isso também está explícito na comunhão, na celebração da ceia do Senhor, quando ele fala: toma do meu corpo, toma do meu sangue. Apocalipse 19, 7, novamente tem uma passagem que diz: alegremos-nos, exultemos e demos-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Falava da proximidade do tempo dessa união gloriosa, da volta de Jesus, da retirada da sua igreja dessa terra, para uma celebração de uma boda, de uma festa a ser realizada nas regiões celestes. Nós acreditamos, pelo estudo das profecias, que nos 7 anos em que essa terra vai estar sendo afligida pelo anticristo, todos os santos de todas as eras e a igreja presente que acabou de ser arrebatada vai desfrutar das bodas do Cordeiro dos céus. 7 anos coincide com o tempo determinado do reinado do anticristo. Isso são interpretações de profecias do Apocalipse e de alguns livros proféticos. Mas o apóstolo João também, ele dá, aliás, o apóstolo Paulo também dá o entender dessa união da igreja com Cristo como casamento. Inclusive em Efésios capítulo 5, 32, Paulo fala sobre o lar cristão, ele usa essa frase: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. No versículo anterior, que mistério que Paulo se referia? A união do casal, de homem e mulher se tornarem uma só carne, ele chama de mistério. Mas ele diz: mas eu me refiro. Depois de falar de toda a estrutura familiar do lar cristão, ele lembra que ele estava se referindo tudo aquilo com a união de Cristo com a igreja. Então, isso é um panorama para que a gente possa entender o que Jesus quis dizer quando ele narrou essa parábola, quando ele contou essa história. E as parábolas, elas são histórias que refletem verdades espirituais. Então, todas as vezes que nós ouvimos uma parábola na Bíblia, narrada pelo Senhor Jesus Cristo, tenha em mente que aquela história, por mais simples, ela tem uma verdade espiritual profunda. E essa parábola das 10 virgens, ela tem uma verdade espiritual muito profunda, que é muito importante para a igreja nos dias de hoje, principalmente nessa época que nós vivemos, para que ninguém fique enganado. Como começa essa parábola? Primeiro versículo: o reino dos céus está sendo comparado, é semelhante. O reino dos céus, o lugar onde vai ser a nossa habitação eterna, amém? O reino dos céus, ele é semelhante a 10 virgens. É semelhante àquelas 10 virgens que tomavam as suas lâmpadas para ir ao encontro do noivo. Mas que lance é esse de tomar lâmpadas? Naquela época não existia energia elétrica. As cidades eram iluminadas com lamparinas a óleo, tochas, pequenas tochas. Quem já morou no sítio sabe o que é lamparina a óleo. Quem já morou em casa sem energia elétrica sabe. Aqui no Brasil, há décadas atrás, na área rural, se usava a querosene. Na época de Jesus não existia esses derivados do petróleo, nem querosene, nem gasolina, nem combustível. O que se usava era azeite, muitas vezes azeite de oliva.
para se queimar e se manter acesa, por exemplo, uma casa, uma candeia dentro de um quarto. Jesus usa uma parábola, ele diz: a candeia, a lamparina, não pode ser colocada embaixo da cama, tem que ser posta no lugar onde ela clareie o quarto. Então, aquelas virgens, para sair ao encontro do noivo, elas não poderiam sair no escuro da cidade, porque normalmente o noivo vinha ao cair da tarde ou começo da noite. Então elas tinham por tradição de usar, ou por necessidade, usar lamparinas. E ao detalhe, as lamparinas poderiam ser feitas de um material muito simples, como barro. Poderia ser feito de um material um pouquinho melhor, como a cerâmica. Poderia ser feita de latão, de prata e até de ouro. Se eu vivesse naquela época, eu ia querer uma lamparina de ouro. Eu creio que vocês também, se pudesse escolher, eu queria uma lamparina de ouro para encontrar com o noivo. Vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. Então as noivas, as virgens, aliás, elas saem ao encontro do noivo. Todas as 10 saem com as lamparinas, mas 5 foram prudentes. Elas não sabiam exatamente que hora que esse noivo viria. Então, além da sua lâmpada pessoal, elas levaram também azeite de reserva, porque vai que o noivo passa mal. Vai que ao invés de chegar por volta de 6 da tarde, 8 da noite, ele chegue perto da meia-noite, e aí aquela quantidade de azeite não vai ser suficiente para manter a lamparina acesa. Então a palavra diz que 5 foram descuidadas, guarde bem a palavra descuidada, e 5 foram prudentes, elas tinham um azeite de reserva. Mas o que aconteceu com o noivo na nossa parábola? O noivo demorou. Naquela época não era noivo retrasado. O noivo demorou. O versículo de número 5 diz que o noivo demorou. E tardando o noivo, todas foram tomadas de sono e adormeceram. Todas as 10. Eu quero que você tenha uma coisa em mente agora. As 10 virgens somos nós. Essas 10 virgens são todos aqueles que fazem parte de uma denominação, de uma igreja cristã. Entenda isso. Vamos trazer para esse lado. Talvez você tenha ouvido a parábola sendo entendida de outra forma, mas Deus está mandando que nós entendamos dessa forma hoje. Eu já ouvi essa palavra dizendo: não, as virgens eram a nação de Israel. Há outras interpretações, mas o Espírito está dizendo hoje: nós somos as virgens e ponto final. Vamos entender dessa maneira. E como virgens precisamos estar vigilantes, porque não sabemos a hora que o noivo vai chegar. Eu creio que essa é a interpretação mais simples dessa palavra. E se somos essas virgens, não podemos ser como aquelas descuidadas, relaxadas, que não buscaram o azeite, a unção, para manter a lâmpada acesa até a chegada do noivo. E o noivo também está demorando para voltar. De quando o noivo ascendeu aos céus até hoje, já se passaram 2000 anos, um pouco mais, ou um pouco menos. Então as lâmpadas têm que serem mantidas acesas. Os irmãos estão entendendo a interpretação, mas nós vamos aprofundar ainda mais. Não perca esse raciocínio. E o que aconteceu? Esse noivo demorou, amados. Esse noivo se atrasou. E aí entra um período de escuridão. Qual que é o período da escuridão? O que representa esse período de escuridão? Não estava falando de dia e de noite. A escuridão é um período espiritual que a igreja está vivendo. A escuridão é esse tempo ruim que nós estamos vivendo. A escuridão é esse tempo contaminado que a igreja está vivendo. A escuridão é o período da apostasia. A apostasia só acontece na igreja. Quem está no mundo não tem do que se apostatar. A apostasia acontece naqueles que um dia caminharam com Cristo, mas resolveram trocar e caminhar com o mundo.
Isso é apostasia. De alguém que andou na fé, mas desistiu de andar na fé porque achou coisas melhores lá fora. Ou de alguém, como a aula da nossa escola bíblica hoje, queria andar abraçado com o noivo, mas também se prostituir com a amante. Jesus é o noivo, o mundo é o amante. Então é esse período, amados, a escuridão, o tardar da noite, é esse tempo de trevas que a igreja tem compartilhado. Nós estamos vivendo num momento de trevas. A situação pode estar muito boa a nível material, mas espiritual há uma decadência terrível. Os valores morais estão sendo cada dia destruídos. O limite das famílias que antes estabelecidos pela lei moral, pela própria palavra de Deus, já não tem mais limites para devassidão, para quebrar tabus, para se viver de maneira errada e para ensinar que hoje é normal, que é tudo certo, que Deus vai tolerar com isso. Eu quero deixar bem claro para cada membro da igreja Manaim, para cada visitante, para cada família, que Deus não vai tolerar isso. Então a gente volta para a nossa parábola. Era o tempo da escuridão, e todas as 10 a igreja está dormindo. Sabe quando nós vemos que a igreja está dormindo? Todos nós, quando nós não atentamos para a palavra, quando nós não damos ouvido e nem discernimos os tempos, quando nós nos descuidamos e começamos a viver uma vida de rotina religiosa, quando nós passamos a transformar o nosso relacionamento com Jesus num costume, num ir de vez em quando, um relacionamento superficial com o noivo, como a noiva de Cantares, que de repente se descuidou e deixou que as raposinhas entrassem na vinha, e as raposinhas causaram uma destruição terrível. Esse é o tempo das trevas, onde a igreja está abobada, dormindo, e o azeite está acabando. Mas eis que à meia-noite chega um momento em que uma voz profética se levanta e diz: olha o noivo, ele está voltando. Sabe quem é a voz profética hoje? Aqueles que Deus tem levantado para abrir os olhos da igreja pela palavra. A voz profética é a palavra de Deus quando ela é pregada de verdade, mandando a igreja abrir os olhos, porque Ele está voltando. E quando a voz profética se levantou e dizendo: o noivo está a caminho, e eu estou dizendo: o noivo está a caminho. O noivo está a caminho. Ele já vem vindo, não é que ele vai vir, ele já vem vindo. As profecias estão se cumprindo. Então a voz profética continua ecoando, mas quem vai dar ouvidos? Quem vai atender? O problema, amado, não era ter a lâmpada. Todas as 10 tinham lâmpadas. O problema não era se a lâmpada era de barro, de cerâmica, de latão, de prata ou de ouro. O problema é que não tinha azeite. O problema é que investiu dinheiro talvez na lâmpada, estou usando uma metáfora, mas não investiu a vida em buscar o azeite. O que eu quero dizer nessa metáfora? Muitos estão investindo a vida em buscar as coisas do mundo, em satisfazer necessidades e até além das necessidades pessoais, mas não estão investindo em buscar o azeite, em buscar a unção, em buscar a intimidade, a presença de Deus, aquilo que a gente fala, fome e sede de estar na presença de Deus. Então faça o seu maior investimento, comprar azeite, buscar azeite, mas não deixa para a última hora. Igreja Manaim, busque o azeite todos os dias, vá todos os dias na fonte buscar esse azeite, porque aquelas 5 que deixaram para a última hora, elas correram na última hora, mas quando elas voltaram para as bodas, a palavra diz: a porta já estava fechada, havia sido tarde demais.
E aquelas que tinham azeite não poderiam compartilhar com as outras. Não é que elas eram ruins e egoístas, não. O azeite é algo pessoal. Eu não posso viver na cola da unção do meu irmão, nem da minha esposa. Eu tenho que buscar a minha unção. Unção no sentido de relacionamento com Deus, de busca da presença de Deus na minha vida. Eu sou responsável por buscar o meu azeite, o azeite para a minha lâmpada. E como é que está a minha lâmpada? Como está a sua lâmpada? Todas as 10 dormiram, mas houve uma diferença. Algumas tinham azeite de reserva. Foi aquelas que entraram para a ceia, que entraram para as bodas. Sabe por que eu digo que o azeite significa a unção, o relacionamento, a intimidade com Deus? Azeite, amados, é unção, é relacionamento com Deus, é vida íntima com Jesus. Não é qualquer tipo de relacionamento. O Senhor Deus chamou Samuel e falou: olha, vai à casa de Jessé, enche o chifre de azeite, e você vai derramar esse azeite sobre a cabeça de um dos filhos de Jessé. E aí Samuel vai com o chifre cheio de azeite, e de repente ele bate o olho e ele abre e fala: é esse, aquele jovem, bonito, forte, musculoso, como talvez fosse. Mas o Senhor fala para ele: não é esse. Você está olhando com os olhos naturais, eu estou olhando o coração. Aí sai, ele abre e vem lá Abinadab, outro filho de Jessé. E aí Samuel vai correndo para o chifre. Deus fala: para, não é esse. Não é esse. Aí passa o terceiro, o quarto, 7. Acabaram os seus filhos de Jessé? Não, tem um. Está lá no campo cuidando de ovelhas. É o ruivinho. E aí Samuel recebe a ordem de Deus e manda chamar Davi. Sabe qual era a diferença de Davi? Davi tinha intimidade com Deus. Davi, no seu pastoreio, na simplicidade do seu trabalho, ele cantava salmos, ele entoava hinos, ele adorava a Deus no seu dia a dia. Ele já tinha azeite do relacionamento, então Deus fala: é esse, agora derrama mais ainda. Derrama o óleo na cabeça desse menino. É isso que o Espírito Santo faz, quando a palavra diz em Efésios 5,18: enchei-vos do Espírito. Quando nós buscamos a intimidade do Senhor Jesus Cristo, é como se viesse da mão de Deus um chifre de azeite cheio, derramando sobre a nossa vida. Enchei-vos do Espírito Santo. O azeite é o símbolo. Os irmãos estão compreendendo? Chega a meia-noite, bate um desespero, porque algumas estavam sem azeite nas suas lâmpadas. Elas dizem: as nossas lâmpadas estão se apagando, nós vamos ficar no escuro, nós não vamos conseguir achar o caminho para ir até o noivo. O que nós fazemos agora? Dá-nos um pouco do seu azeite. Não. Corre lá e vão comprar azeite. Elas correm, mas era tarde demais. Era tarde demais. Meu Deus, o que eu andei fazendo enquanto o Senhor estava avisando que viria? O que nós estamos fazendo enquanto o Senhor está avisando que o noivo está vindo? Com o que nós temos ocupado o nosso tempo? Eu dizia pela manhã: quantas pessoas têm ocupado, acham tempo para fazer tudo aquilo que gostam de fazer, mas não acham tempo para se dedicar a Deus. Se eu gosto de futebol, eu acho tempo para o futebol. Se eu gosto de um passeio, eu acho tempo de um passeio. Se eu gosto de ser jogado qualquer coisa, uma balada, uma festa, eu acho tempo para ir. Sacrifico até o tempo de serviço, o tempo de descanso. Mas para buscar a Cristo, para separar o tempo, para vir no culto, para ouvir a palavra de Deus, que é a única coisa que pode transformar o nosso coração, aí eu não acho tempo.
Aí eu estou cansado, eu estou desanimado, aí eu não consigo. Entende, amados? Quem são as noivas despreparadas? Ou melhor, quem são as virgens nécias, descuidadas entre nós? Entre nós que nos chamamos de igreja do Senhor. Então veja bem que nós vamos aprofundar um pouquinho mais nisso. Alguém vai gritar: o noivo está voltando. E eu digo hoje: corre, igreja, vai buscar azeite, ainda dá tempo. A cada um de nós, corramos buscar esse azeite todos os dias, essa presença de Deus, essa intimidade com o Senhor. Lá em Êxodo 27:20, o Senhor disse para que Moisés desse uma ordem ao povo de Israel. Ele diz assim: ordenarás aos filhos de Israel que tragam um azeite puro de oliveira, para que haja lâmpada acesa continuamente. Lá em Êxodo, lá atrás, o Senhor já mostrou que Ele queria relacionamento. O exemplo da lâmpada acesa, do azeite que tinha que ser trazido, o próprio exemplo do tabernáculo, era morar juntos. Há uma palavra que foi transformada no Novo Testamento, quando o Hebreus fala do tabernáculo. No grego existe uma palavra que, traduzindo para nós hoje, seria tabernáculo. João usa algo semelhante quando ele diz: o verbo se fez carne e veio morar entre nós. Morar juntos. É isso que o Senhor deseja. Não é mais um relacionamento superficial como aquelas virgens nécias tiveram. É preciso buscar o azeite. Não dá mais para viver sem esse azeite, porque no final elas chegaram e encontraram as portas fechadas, e olha o que elas ouviram do noivo. Você está aí com Mateus 25 aberto? Olha o versículo 12. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Aqueles que não tiveram uma vida verdadeira de relacionamento com Jesus Cristo, eles vão ouvir isso: em verdade eu vos digo, eu não vos conheço. Mas Senhor, nós estivemos na igreja todo aquele tempo. Eu não vos conheço. Você nunca me chamou para cear na tua casa, para entrar no teu coração. E quando você falou isso da boca para fora, porque os frutos da tua vida não demonstravam isso. Eu não vos conheço. O próprio Jesus, no final do Sermão do Monte, em Mateus 7, de 21 a 23, ele fala essas palavras, amados. Mateus 7, de 21 a 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Meu Deus, como que é isso? Significa que pessoas que usaram o nome de Jesus Cristo, porque esse nome tem poder, expulsaram demônios, profetizaram, operaram milagres de cura, elas vão ouvir do Senhor: eu não vos conheço, vocês praticaram iniquidade. Por que isso, amados? Porque nunca tiveram um relacionamento verdadeiro de entrega para Jesus, porque viviam um relacionamento da porta para fora com Jesus, porque tudo aquilo que elas fizeram de obras em nome de Jesus, Deus sonda a motivação do coração, e ele vai ver que a motivação era um engrandecimento próprio. Quarta-feira o irmão Tiago pregou aqui sobre a Torre de Babel, e o grande interesse daquele povo era construir uma torre muito alta. Para quê? Para fazer o nosso nome célebre.
conhecido, famoso, orgulho. Há muitos hoje operando curas, milagres, expulsando demônios em nome de Jesus Cristo, se identificando como igreja de Jesus Cristo, como parte da igreja, mas que ouvirão: não vos conheço. Na verdade, vocês nunca nasceram de novo e nunca foram a habitação do meu Espírito Santo. Eu não vos conheço. E nós vamos entender um pouquinho mais o que isso significa. Porque Paulo, lá em Romanos capítulo 8, em vários versículos, Paulo ensina que quando há verdadeiramente um novo nascimento, há uma transformação na vida das pessoas. Mas nós fizemos tudo isso em seu nome: apartai-vos de mim os que praticais iniquidade. Amados, eu tenho ficado preocupado. Talvez a palavra certa tenha ficado até desiludido. Eu não acredito mais em conversões que consistem só numa profissão de fé da boca para fora. Eu já vi muitos e muitos, nesses 6 anos de ministério pastoral, 7 anos que estamos caminhando, eu já vi e ouvi muitas profissões de fé. Eu já fiz apelo, já vi pessoas chorando até, e caindo até, mas se levantando e continuando vivendo a mesma vida de antes. Uma profissão de fé ao falar da boca para fora no momento de aflição não significa que houve uma entrega verdadeira daquela vida para Jesus Cristo. Isso é muito sério. Isso é muito profundo. Porque há milhares de pessoas dentro das igrejas que estão pensando que estão salvas, e outras fora das igrejas que estão pensando que porque fizeram uma profissão de fé num momento talvez de emoção ou de dor ou de sofrimento, e acham que por causa daquilo a vida delas mudou, elas têm passaporte garantido para o céu. Ledo engano. Há muitos que ouvirão de Jesus essas palavras e foram participantes de igrejas. Eram umas virgens nessas, descuidadas, sem relacionamento verdadeiro com Jesus Cristo. Eu quero que você abra a tua Bíblia no Evangelho, na carta de Paulo aos Romanos. Pessoas que nunca nasceram de novo, porque não houve mudança na vida delas, continuaram vivendo descuidadamente. Algumas até se batizaram. Eu já fiz batismo de pessoas que depois voltou ao Espiritismo. Eu não podia julgar o coração, na hora eu acredito, logicamente, na profissão de fé. Mas, amados, boca para fora não leva ninguém para o céu, para a presença de Deus. Porque entrar no reino dos céus é algo tremendamente sério. Deus não brinca de ser Deus. E nós não podemos brincar de sermos cristãos. Romanos capítulo 8, eu vou ler alguns versículos, porque esse tema é longo, e isso dá um estudo muito profundo. Eu falo sempre da importância de se participar de uma escola bíblica, porque no começo desse ano nós estudamos o livro de Romanos do presbítero Henrique, e quantas coisas foram trazidas à luz, inclusive isso que a gente está falando agora. Por exemplo, Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2. Olha que palavra tremenda. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não fizeram de conta que estão. Os que verdadeiramente estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou, nos livrou da lei que nos condenava, a lei do pecado e da morte. Olha que tremendo isso. Agora olha o versículo 5. Porque aqueles que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Você pode substituir carne como desejos, como coisas do mundo. Aqueles que se inclinam para essas coisas. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Paulo está dizendo, há pessoas que se inclinam para as coisas da carne, cogitam das coisas da carne. Mas há outros que se inclinam para o Espírito Santo, e se interessam pelas coisas do Espírito, virgens descuidadas e virgens prudentes.
Versículo 6: porque o pendor da carne dá para a morte, porta fechada, não os conheço, mas o do Espírito dá para a vida. Versículo 7: por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão no sentido de um ato contínuo, vivendo na carne, vivendo da maneira como o mundo quer que se viva, esses não podem agradar a Deus. Agora, preste atenção nessas palavras de Paulo. Nós vamos nos identificar. Ele diz: vós, porém. Então, nós, igreja hoje, nós, porém, não estamos na carne. Amém? Amém. Mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. É muito fácil identificar quando o Espírito de Deus habita em nós, que a gente vai ver daqui a pouquinho. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Esse vai ouvir: não os conheço. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Então notem que o que faz toda a diferença é o Espírito habitar em nós. É o Espírito habitar em nós. Versículo 14, 15, 16 e 17. Só para a gente concluir. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pastor, como eu posso saber se eu sou salvo? Quem é que está te guiando? É o Espírito de Deus ou é o Espírito do mundo? Ou é o príncipe desse mundo que te atrai? Quem é que está te guiando? Porque não recebeste o espírito da escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Quando nós sentimos que há uma união entre nós e o Espírito Santo, nós sabemos que essa união existe. E aí nós podemos declarar: eu sou filho de Deus. Eu nasci de novo e tenho experimentado o novo nascimento e tenho sentido o Espírito de Deus me conduzir, me chamar, me atrair. A palavra de Deus, o próprio Paulo diz que é o próprio Espírito de Deus, é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. O que isso significa? Que quando o Espírito de Deus habita na vida de um ser humano, de alguém que nasceu de novo, que entregou verdadeiramente a sua vida a Jesus Cristo, essa pessoa não consegue mais viver na prática do pecado, porque todas as vezes que ela pecar, o Espírito de Deus vai conduzi-la ao arrependimento. Ela vai sentir peso, náusea, enjoo, nojo daquilo que ela fez. E ela vai dobrar os joelhos e dizer: meu Deus, eu pequei, me perdoa. O sangue de Jesus Cristo me perdoa de todos os pecados. E ela recebe o perdão para recomeçar a caminhada na presença de Deus. Mas isso, amado, só acontece com quem nasceu de novo. Aquele que não tem o Espírito de Deus, ele pode até fingir, chorar, ajoelhar, fazer 1001, mas ele vai levantar e ele vai continuar na prática do pecado. Não há um peso de arrependimento. Então isso aqui é muito sério, porque dentro da igreja existiam as virgens nécias, descuidadas, que levavam uma vida de qualquer jeito. A palavra nécia é mais fácil de ser entendida como descuidada, porque se descuidou, não tinha o óleo, não tinha o azeite. Então se refere àquela pessoa que caminha na igreja, desfruta da bênção. Hebreus 6 fala dessa pessoa, até experimenta milagres, até é usado por Deus para fazer coisas sobrenaturais, mas nunca teve uma entrega genuína. Então ela não experimenta a presença do Espírito Santo.
E às vezes ela começa a ser pedra de tropeço, porque ela olha para o outro que está na unção, e ela começa a ficar enciumada, a ficar mordida, e começa a levantar contenda contra um, contra outro. Há pessoas assim. O pastor Wagner costuma falar, só lá naquela igreja do norte da Groenlândia, em todas as denominações, em todas as igrejas. Deus tenha misericórdia. Agora vem algo que nós precisamos também entender. Nós não podemos julgar quem tem e quem não tem. A palavra de Deus não me autoriza a apontar o dedo e dizer: esse é salvo e esse não é salvo. A palavra de Deus não me autoriza a fazer julgamentos. Muitas vezes a palavra de Deus, quando ela fala sobre julgar, o sentido mais correto é discernir. Em Romanos mesmo ela é utilizada algumas vezes no sentido de não exercer juízo. Só Jesus é o justo juiz que pode exercer juízo. Mas ela é usada no sentido de olhar e discernir. Não podemos julgar quem é salvo e quem não é salvo. É pessoal. Eu sei que eu sou. Você deve saber que você é.